Santa Cruz venceu fora de casa a equipe do Salgueiro, né? A gente vai falar muito sobre esse jogo. Felipe Assis está aqui para falar sobre essa vitória importantíssima do Santa Cruz, que não podia mais tropeçar, Felipe, né? Tinha que vencer o jogo contra o Salgueiro e conseguiu vencer com gol de estreante, né? Felipe G2 já estreando, já marcando o seu primeiro gol, conseguindo a primeira vitória, né? A primeira vitória, né? Conseguindo uma vitória importante logo no seu primeiro jogo, no caso do G2, e conseguindo subir na tabela, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do que aconteceu na partida de hoje. Minhoca, deixa eu te dizer uma coisa. A sensação, assim, o clima é de um alívio, assim, gigante, né? Essa vitória. Porque é claro que quem acompanhou o jogo inteiro, ou a pessoa que apenas olhar os melhores momentos do jogo, vai ver que não foi uma boa partida do Santa Cruz. De novo. Vai perceber que, de novo, o time cometeu erros assim que não pode cometer na defesa. Mais uma vez, erros de saída de bola, que é uma tecla, assim, é um erro que o Santa Cruz tem insistido, batido na mesma tecla a temporada inteira. Já levou gol de erro de saída de bola e já escapou de levar gol de saída de bola algumas vezes, como hoje, né? Então, é um time que ainda tem muitos problemas, muitos, certo? E a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente não pode fazer de conta que não está acontecendo. A gente não pode esquecer de dizer, e por isso que eu estou abrindo a live, eu estou começando assim, dizendo, olha, os erros ainda acontecem, né? Mais uma vez, o professor que estava numa pressão muito grande, então o alívio não é só para o torcedor, não. O alívio é, antes de mais nada, o professor Ranieri, porque ele estava numa situação difícil, né? Se ele perde, a situação dele ficaria muito complicada. Acho que dificilmente ele voltaria para o Recife, né? Então, os erros aconteceram. Porém, Minhoca, é o tipo da coisa. Eu tinha dito aqui na live anterior, já num comentário assim, bem pessimista, né? Depois do empate contra o Petrolina, e eu bem pessimista, e eu dizendo, olha, a situação pode ficar muito complicada, coisa e tal. Aí eu disse assim, fiz uma observação. É claro que se você ganha o jogo contra o Salgueiro, sabe-se lá como, muda tudo. Esqueça toda a análise que eu estou fazendo aqui, esqueça toda a projeção do caos, né? Porque muda tudo. E de fato mudou, né? Porque você, queira ou não queira, existia uma preocupação grande, porque o Santa Cruz ia fazer 2 jogos no Sertão, né? E aqui, Minhoca, que se costuma aqui em Pernambuco, né? Você sair aqui da capital para ir jogar no Sertão, geralmente é uma dificuldade muito grande, seja qual for o adversário, né? Geralmente é uma partida muito dura, difícil, principalmente contra o Salgueiro, que não é o mesmo Salgueiro de alguns anos atrás, mas é o Salgueiro, é um time bem complicadinho, geralmente jogando em casa, sabe? Então eu imaginava, numa projeção otimista, certo? Antes do Santa Cruz fazer esses 2 jogos no Sertão, eu não imaginava 6 pontos, tá? Mas na minha projeção otimista eram 3 pontos contra o Petrolina e 1 contra o Salgueiro. Então certo? Eu inverti a ordem, né? Aconteceu o contrário, mas os 4 pontos aconteceram. E aí, pela situação que o Santa Cruz estava, queira ou não queira, só voltar do Sertão com os 4 pontos foi bom, tá certo? Foi bom. Tá na terceira colocação, é uma coisa que não dá para medir ainda, porque tem time com jogo a menos, coisa e tal. Mas a partir do momento que você ganha do Salgueiro, você pontua, você faz 3 pontos, o Salgueiro não faz nenhum, o Sport já tinha ganhado do Afogados 0. Então, veja, uma vitória, ela te dá uma perspectiva gigante, né? Até porque o próximo jogo pelo Campeonato Pernambucano também vai ser agora em casa. Desta vez vai ser na sexta-feira contra o Ibis. Então, assim, é uma chance que o Santa Cruz ganhou, é uma oportunidade que o Santa Cruz está tendo para, enfim, voltar a ganhar 2 jogos seguidos, dar uma respirada, sabe, no Campeonato Pernambucano. Você afasta
ali aquela ameaça de zona de rebaixamento, você passa a vislumbrar ali realmente entra no grupo de classificação para a fase seguinte, passa a vislumbrar pegar uma das duas vagas, um dos dois melhores times na primeira fase, excluindo o Náutico, Sport Náutico, né? Então, é uma perspectiva que abre-se para o Santa Cruz. A partir da vitória contra o Salgueiro, agora ele tendo que fazer a parte dele, que é ganhar do Ibis em casa. Sabe? Não estou pedindo nada do outro mundo, não. Nada normal, não. Sabe, Minhoca? Eu digo, eu quero que você jogue dentro do Arruda contra o Ibis e ganhe o jogo. Não interessa como. Porque nesse momento, eu estou fechando os olhos para um bocado de coisa, tá? Eu estou fechando os olhos para alguns erros que ainda acontecem, para algumas deficiências, algumas peças que não estão rendendo. Eu acho que era importantíssimo ganhar o jogo para se colocar na disputa de novo. O Santa Cruz estava, Minhoca, meio que fora do jogo. Antes dessa partida contra o Salgueiro, o Santa Cruz estava fora, assim. É uma disputa que estava acontecendo e o Santa Cruz não estava inserido nessa disputa. Porque você não vai para lugar nenhum, você só empatando o jogo, você não vai para lugar nenhum. Ah, tá invicto. Sim, mas invicto ganhando 1 ponto a cada jogo, é muito melhor você perder um e ganhar um. Perder um e ganhar um, você fazer muito mais pontos. Sim. Porque você em 2 jogos, você faz 3. Agora, você empatando, em 2 jogos você faz 2. Então, é melhor perder desde que no seguinte você ganha. Você perde e ganha, faz mais sentido do que ficar naquela que o São Paulo estava empatando todo o jogo. Então você ganhou do Salgueiro, tem uma chance gigante, certo, de fazer mais 3 pontos e se colocar na disputa de novo. Assim, você começar a disputar o Campeonato Pernambucano, coisa que até agora o Santa Cruz não estava fazendo. Estava jogando, estava entrando em campo, mas não estava na disputa. E antes desse jogo, o próximo, né, que eu já estou jogando para frente, o jogo de sexta-feira, tem um jogo pela Copa do Nordeste. Na quarta-feira, veja que vão ser 2 jogos no intervalo muito curto. Muito curto, né? Mas aí o Santa Cruz tem também a sorte que o jogo de quarta também é no Arruda. Certo? Então ele vem de uma viagem assim, agora. Só para resumir, né? Tinha que ser, porque também não ia deixar um jogo no intervalo ali de 48 horas praticamente, tendo que ter viagem. Então, de certa forma, ao menos isso. Não deveria acontecer, mas pelo menos os 2 jogos no Arruda, né? Quarta e sexta. E nesse caso ajudou também o jogo ter sido no sábado, né? Você poderia ter jogado em Salgueiro no domingo e jogar no Arruda na quarta. Então, ganha um dia aí, certo? A mais de preparação, enfim, certo? Então, o panorama melhorou muito, né? E aí eu tenho a curiosidade de saber qual vai ser o comportamento do Santa Cruz no jogo de quarta-feira. Porque o técnico Raniel, ele já tinha dito, sabe, Minhoca, ele tinha dito já que a prioridade neste momento era o Campeonato Pernambucano. Veja que coisa, né? A prioridade do Santa Cruz é o Campeonato Pernambucano. A gente dizendo essa frase em 2023, no ano de 2023, parece não ter o menor sentido, sabe? O Santa Cruz tendo jogado apenas um jogo na Copa do Nordeste, fora de casa, e tendo empatado o jogo contra a Vitória. Em tese, não foi um resultado ruim. Você estrear o Santa Cruz na Série D, certo? Estrear na Copa do Nordeste contra o Vitória, fora de casa, e arrancar um empate no último minuto do jogo, no penúltimo minuto do jogo, não foi um resultado ruim, pela maneira como aconteceu, né? Então ele tem a chance também, é um adversário que não tem a mesma força, não tem a mesma qualidade, não tem a mesma camisa do Vitória, ele vai jogar na quarta-feira, tá? Então se ele almeja seguir adiante na Copa do Nordeste, era uma chance também para você conseguir os 3 pontos, você vai a 4. O grupo do Santa Cruz não tem uma pontuação tão grande, né? Você veja que o Santa Cruz, mesmo com 1 ponto a menos que os demais, não está longe de ninguém, mesmo com um jogo a menos, que a maioria não está com uma distância de ninguém, certo? Então, uma vitória coloca o Santa Cruz muito na disputa na Copa do Nordeste, certo? Mas acontece que o técnico tinha dito que a prioridade era o Pernambucano. E por que ele tinha dito que a prioridade é o Pernambucano? Porque naquele momento que ele disse, fazia sentido. Sim. Sabe por que fazia sentido? Porque a fase do Santa Cruz no Pernambucano era terrível. E a gente já cansou de dizer aqui, enfim, não vou passar aqui meia hora falando nisso, mas não custa nada citar de novo, né? Que
para garantir o calendário do próximo ano, o Santa Cruz tem que ficar entre os 2 melhores times do Campeonato Pernambucano na primeira fase, não é no geral, na primeira fase, excluindo o Sport Náutico, né? Porque isso acontecendo, ele garante o calendário do próximo ano, mesmo que não conquiste o acesso. Se conquistar o acesso, dane-se, ok, o Série C está garantido, o calendário e garantido na Série C, né? Mas o aperreio era tão grande, já era uma crise instalada no Arruda, que aí o técnico disse a prioridade agora é o Pernambucano. Então eu estou curioso para saber o que ele vai fazer na quarta-feira, tá? Felipe, rapidinho. Eu acho que esse é um ponto de análise corretíssimo internamente do Santa Cruz, porque você precisa garantir a temporada de 2024, né? Por mais que o Santa Cruz avance, vá para os quartos de final, se bater numa semifinal, assim, a tendência é que o Santa Cruz não vá brigar para título da Copa do Nordeste. E isso não acontecendo, qual é a realidade hoje do Santa Cruz? É garantir a vaga na Série D. Como a Federação Pernambucana agora só tem direito a 2 vagas, né? São apenas 2 vagas, e o Retrô me parece ser um clube que tem possibilidade, até venceu hoje, né? Deve ser uma dessas vagas. O Santa Cruz briga com todas essas outras equipes, né? O Salgueiro, o próprio Afogados. Então, acho que esse é um cenário, de fato, muito coerente internamente do Santa Cruz. Vamos focar naquilo que a gente tem por obrigação fazer, porque é obrigação do Santa Cruz. Está entre os 2 melhores dessa primeira fase, obviamente excluindo Sport Náutico. Pela história do Santa Cruz, pelo que o Santa Cruz não gerar, assim, imagina se, por exemplo, o Santa Cruz não tiver divisão em 2024. Isso aí é realmente um problema, porque aí não vai ter vaga de Copa do Brasil, não vai ter Copa do Nordeste, entendeu? Então não adianta nada o Santa Cruz, mesmo tendo um grupo, né, esse grupo B, né, onde o Santa Cruz está, que atualmente está na 4ª colocação, não achar que dá para abraçar tudo de uma vez, né? Porque senão isso pode comprometer o próprio calendário de 2024. Então, eu achei, por parte do treinador Ranieri, muito, muito consciente, e é difícil, porque na cabeça do torcedor, claro, o torcedor quer ganhar tudo, né, Felipe? É obrigação ganhar do Fluminense, é obrigação ganhar do Ibis, mas tem que olhar ainda as dificuldades que o clube está enfrentando nesse começo de temporada. Então, pode continuar aí a sua análise, e se quiser entrar no jogo também, fica à vontade. Não, eu vou já para o jogo, mas foi importante com um detalhe que você falou, porque é o seguinte, de fato, nessa disputa do Santa Cruz de ficar entre os 2 melhores, excluindo o Náutico e Sport, evidentemente, o Santa Cruz não disputa contra o Náutico e Sport, certo? Então, eu não sei se o torcedor do Santa Cruz tem clareza disso, mas ele deveria torcer para que Sport e Náutico ganhassem todos os seus jogos. Sim. Certo? Então, jogando contra Porto, contra Afogados, contra Central, contra, Petrolina, Salgueiro, o Sport e o Náutico ganhando desses adversários, os dois ajudam e muito o Santa Cruz. Né? E conforme você mesmo lembrou, de fato, é possível cravar. Eu estou cravando e agora. Uma dessas 2 vagas de melhor time, excluindo o Náutico Sport, uma dessas vagas é do Salgueiro. Desculpe. Do Retrô, uma dessas vagas é do Retrô. Isso. Uma dessas vagas é do Retrô. Então, muito provavelmente, né, o Santa Cruz está lutando contra todos os outros. Né? O Santa Cruz precisa ficar na frente de todos os outros. Então, se esses times perdem pontos para Náutico Sport, para o Santa Cruz é muito melhor, tá? Porque Náutico e Sport estão na próxima fase, sabe? Então, não se preocupe em secar Sport e Náutico, não, certo? Porque não adianta, os 2 vão classificar. Certo? Contra o Caruaru pode, contra o Caruaru pode. O Caruaru está com pontos, exatamente. Aí pode, mas os outros não. Exatamente. Mesmo assim, antes de entrar no jogo ainda, Minhoca, eu vou dizer uma coisa, eu não partiria para poupar time agora, na quarta-feira, não. Eu sei que são 2 jogos ali, intervalo curto, um na quarta e um na sexta, mas, assim, talvez fosse o caso de você analisar qual é o jogador do Santa Cruz que está cansado. Eu vou dizer um, que talvez esteja, Lucas Silva, porque realmente é um jogador que jogos, né? Ele tem sido titular desde o começo, e é um jogador de muita entrega, é o jogador que mais se movimenta, certo, no Santa Cruz, é o que se apresenta, que corre, que vai para cima, que apanha. Ele apanha muito, é o que mais sofre falta, disparado.
Então, talvez fosse o caso. Eu já notei, inclusive, e não é de agora, não, já notei desde o jogo passado, visivelmente, Lucas Silva um pouco cansado. Ele está um pouco cansado. Então, assim, numa situação como essa, quer descansar o cara para ele jogar inteiro na sexta contra o Ibis, meu Deus do céu, que situação eu cheguei. Que situação eu cheguei. Falando em poupar jogador para jogar contra o Ibis. Meu Deus do céu. Mas, infelizmente, é a vida. Faz sentido. Não deveria fazer sentido, mas, infelizmente, neste momento está fazendo sentido. Então, mas assim, por outro lado, você quer poupar um Lucas Silva, ok, mas eu mandaria o time completo e, assim, é para ganhar. Tem que jogar para ganhar e tem que jogar com seriedade, sabe? Porque o momento, a gente tem que analisar o momento. A gente tem que analisar as circunstâncias. E as circunstâncias permitem o Santa Cruz sonhar na Copa do Nordeste, em seguir adiante. É só você analisar a tabela, é só você analisar os resultados, é só você entender que os times do outro grupo eles estão ganhando mais, estão tendo resultados melhores. Então, e isso ajuda o Santa Cruz, porque faz com que os times do grupo do Santa Cruz não avancem. Então, se conseguiu evitar uma derrota para o Vitória fora de casa na estreia e vai jogar contra o Fluminense do Piauí no segundo jogo no Arruda, você tem a perspectiva de ganhar o jogo e ficar numa situação cômoda não, desculpa, mas assim, uma situação competitiva na Copa do Nordeste, né? Então, por que não? Eu não abriria mão. De fato, eu não abriria mão. Espero que o professor não invente de botar time reserva, sabe? Tem que, assim, mais adiante, talvez. Veja só, se você está na situação complicada no Pernambucano e na Copa do Nordeste passaram-se 5 jogos, você só tem 1 ponto, aí, meu velho, você está fora, certo? Não adianta sonhar, certo? E aí você foca no Pernambucano, porque, enfim, sabe? Mas assim, por que fazer isso agora? Sabe? Não faria agora de jeito nenhum, não faria não. Até porque o jogo de sexta não é um clássico, a gente está falando do jogo contra o Ibis, né? Então, enfim, eu mandaria de fato o time titular e ir para jogar com seriedade a Copa do Nordeste, certo? Eu acho que o momento faz com que não há desespero na Copa do Nordeste. Né? Havia desespero no Pernambucano antes do jogo de hoje. Agora, nem no Pernambucano há desespero. Não há uma situação confortável no Pernambucano, é uma situação que ainda exige uma certa preocupação, mas sem desespero. Preocupação é uma coisa, desespero é outra. Tá? E aí eu acho que a gente pode entrar no jogo, né? Pode entrar à vontade aí, pode comentar. Veja bem. Vai tomar seu suco um aí à gole vontade. Aqui. Um gole, rapaz, não, esse aqui era anterior que eu tava bebendo, uma novidade, um suquinho que veio, cadê, rapaz? Eu ganhei de presente, mas ganhou de presente, era um suquinho. Não é assim, foi, rapaz. Você nem gastar. Esse aqui não, esse é um suquinho de uma garrafinha, vem numa garrafinha verde, sabe? Tem uma estrelinha vermelha. Esse suco é bom, já provei. Esse aqui, esse gosto muito, trabalho demais com esse aqui, mas o anterior que eu tava tomando é um que eu ganhei de presente, sem nem que dá nada a isso. Bom, enfim. Mas a gente tava falando de quê? Falando do jogo, né? O jogo, né? Você detalha aí os problemas de saída de bola, né? O gol, o que é que Ranielli conseguiu tirar de proveito, digamos assim. Se você é Ranielli, o que é que você aproveitaria, né, de alguma ideia de jogo, ou tipo assim, acabar com alguma coisa que o Santa Cruz vem cometendo erro de maneira sistemática, já que não sabe sair com a bola, faça na bola longa, então, né? Acho que é para não gerar esse sufoco. Conte aí. Chutão, Minhoca, eu já cansei de dizer isso aqui. Eu já cansei de dizer isso. Pra quê? Olha, saída de bola, certo? Numa área de perigo, próximo à sua área, você tem que ter muita categoria para você fazer isso. Porque se você não tiver, não invente não, que você vai fazer merda. Vai fazer besteira, e quando você faz uma besteira perto da sua área, meu amigo, você está entregando o gol. Você está dando para o seu adversário o gol. Faça. Não é um lance de perigo, não. É praticamente o gol que você está dando. Que, da maioria das vezes, o adversário aproveita. Só que contra o Santa Cruz, inclusive, muitos não aproveitaram. Mas foram inúmeras as vezes que isso aconteceu. Né?
Foram 2 vezes agora, foram 2 vezes contra, acho que o Maguari, esqueci agora qual foi o jogo, acho que foi o Maguari, foram 2 saídas também. É. Então, assim, enfim, eu não sei. Se eu sou o professor Ranielli, primeiro lugar, bom, vamos lá. O jogo de hoje, ele teve várias mudanças, né? De novo, ele mudou o esquema tático de novo. Ele tinha jogado no 4-4-2, agora voltou a jogar com 3 atacantes. E 5 mudanças em relação ao time que empatou contra o Petrolina. Na verdade, o Santa Cruz começou mantendo a base. Os primeiros jogos do Santa Cruz, ele foi mantendo a base. E aí, a partir do momento que o time começava a cair de qualidade, a partir do momento que os resultados não iam vindo, a partir do momento que começou a empatar com gosto de derrota, sabe? E ele começou a fazer mudança. 1, 2, 3, agora foram 5. Tentando encontrar equilíbrio no time. E até agora ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu não começaria com 3 atacantes. Vou dizer de novo, vou ficar chato aqui, repetitivo, vou encher o saco, porque não é possível que eu tenho que... Eu falo isso toda vez. Mas tem treinador que é teimoso, né? Porque não sou eu falando, não. É muita gente falando, mas não escuta ninguém. Só o treinador tá certo. Tudo bem. Então ele insiste em jogar com 3 atacantes. Eu não vejo, sabe, assim, eu confesso que eu não entendo, né? Teve o Santa Cruz teve nesta partida um fato positivo, né? A estreia do G2, veja bem, não que ele tenha feito uma grande partida, porque de fato não fez uma grande partida. E se não tivesse feito gol, talvez a análise fosse, jogou nota 5, sabe? O suficiente para a gente não falar mal dele aqui, mas nada do outro mundo não, diante da expectativa que foi criada em torno dele. Mas vamos falar do gol do Santa Cruz. Primeiro, foram 3 jogadores, né, que tiveram a participação no gol. O gol começa com um bonito lançamento de Arthur. Lançamento. Encontrou quem? Encontrou o Lucas Silva. E aí o Lucas Silva, ele fez toda a jogada do gol. Ele entortou um zagueiro ali do Salgueiro, que deve estar até agora procurando a bola, ele foi para um lado, para o outro, o zagueiro procurando ele deu de calcanhar. E ainda bem que ele fez isso, porque vamos combinar uma coisa, né, Lucas Silva? O Lucas Silva é inimigo do gol, desde o ano passado. Não faz um gol não, viu? Não faz não. Se botar ele na frente do gol, não faz não. É inimigo do gol. Continua sendo, ele era no ano passado, continua sendo, mas dessa vez, este ano, ele melhorou muito. Porque ele entendeu que ele não sabe fazer gol, não é a dele, fazer gol não é a dele, então agora ele cria. Agora ele dá oportunidade para que outros jogadores façam. Ele sofre falta, ele leva perigo, ele atrai marcação, ele desequilibra, ele tem sido esse jogador. Né? E foi o que ele fez. Ele fez toda a jogada do gol e deu de calcanhar para G2. E aí, o gol do G2 foi difícil? Foi não. Foi facílimo. Ele recebeu a bola, né, de frente para o gol. Era fácil, praticamente sem marcação, é só empurrar. E foi o que ele fez, foi um gol fácil. Mas o alerta que eu faço é: quantos gols fáceis o Santa Cruz teve a oportunidade de fazer nessa temporada e não estava fazendo? Sabe por quê? Porque não tinha esse jogador que tivesse a frieza de dizer: calma que eu vou fazer devagarzinho. Aqui, ó, pronto, acabou. Chance Sabe? clara, É só você... chance clara e foi aproveita. Lá e fez, né? Exatamente. Você tem a chance clara, faça, devagar, com calma. Sabe? Foi o que ele fez, é a frieza. É a frieza que você tem que ter na hora que você está de frente pro gol, a barra aberta, você com a bola nos pés. É só ter a frieza, sabe? E saber, enfim, e saber que se você chutar certo é gol. E o Zaguri não tinha esse jogador. Então, foi importante a estreia dele. Eu acho que abre-se uma perspectiva de alguém que, de certo modo, encaixe ali naquele meio dos campos do Santa Cruz, jogando com
mais próxima de Lucas Silva, né? Agora, eu não optava, digamos assim, tirar Anderson Ceará do time para que o G2 entrasse. Eu insisto. Eu sendo o professor Ranielli, eu jogaria no 4-4-2. Ariel, rapaz, no jogo passado, Ariel tá não sei quantos meses se recuperando, coisa e tal, contusão, não tava podendo jogar, enfim, a bexiga toda. Aí, jogo passado, no último jogo, no Arruda, qual foi o último jogo? Contra o Maguari, foi? Meu Deus, acho que foi contra o Maguari. Eu voltando do jogo, já arretado da vida, aí caminhando assim, tinha 2 torcedores de Santa Cruz. Aí os 2 amigos assim conversando, e um perguntou pro outro: porra, rapaz, por que esse técnico não bota Ariel, rapaz? Aí eu me meti na conversa, digo, porque ele é ruim pra cacete, velho. Ele é ruim demais. Tá? Não colocaria Pipico, Lucas Silva, Ariel, não colocaria, certo, professor? Eu testaria o Anderson Ceará ao lado do G2, com Pipico e Lucas Silva. Para mim, do meio para frente, esses são os 4 homens, tá? E não Anderson Ceará isolado, ou G2, com Ariel, com Pipico e com Lucas Silva. Para mim, não estou mudando a quantidade de jogadores, não. Só acho que é a formação que eu não colocaria, tá? Enfim, então o professor testou em um jogo, ele tirou um atacante, jogou com 2 meias, e aí deu errado, então volta. Não, nem assim não. Você passa a temporada todinha jogando com 3 atacantes. A temporada todinha dando errado. Aí você testa uma vez só para provar que você tá certo, tá errado. Tá errado. Né? Mas enfim, então teve o fator G2, né? Que foi uma luz no fim do túnel ali desse meio de campo do Santa Cruz. E tem uma surpresa que eu vou falar de novo, certo? Até porque é muito mais cômodo, né, Minhoca, assim, quando você critica um jogador, né, e você depois diz, ó, desculpa, eu critiquei, mas agora eu tenho que dizer que, sabe, enfim, a minha crítica não fazia sentido, eu me sinto mais à vontade, certo? Do que ser o famoso engenheiro de obra pronta, né? Você não diz nada, depois que acontece, você, ó, eu sabia. Não, mas eu sabia, mas por que não disse? Não é? Você sabia, por que não disse? Né? Então eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, não. Aqui a gente opina, tem hora que eu erro, tem hora que eu acerto, né? E aí, uma boa surpresa para mim e para muita gente nos últimos jogos do Santa Cruz tem sido o goleiro, Geazi, que mais uma vez fez uma boa partida. Então é uma surpresa, porque foi uma posição que o Santa Cruz começou muito mal, ali com o Matheus Inácio, muito mal, né, falhando e levando gol ali, chutou gol, sabe, gol de fora da área. Até hoje tem muito torcedor do Santa Cruz que não engole aquele empate lá contra o Náutico, porque, né, 3 vezes na frente do placar, e aí no terceiro chute, o cabo lá de longe, um chute sem ser muito forte, de fora da área, e o goleiro aceita, né? Talvez se você tivesse com um goleiro ali melhor, enfim, não tivesse levado aquele gol, mas é fato que Geazi é uma boa surpresa, e mais uma vez foi uma boa surpresa nesse jogo contra o Salgueiro. Agora, o sistema defensivo do Santa Cruz continua sendo um problema. Alemão voltou, e há muito tempo que eu dizia que da dupla de zaga, o torcedor do Santa Cruz, ele criticava muito os dois, viu, Minhoca? Tanto o Alemão contra Ítalo Melo. O torcedor do Santa Cruz pegava no pé dos dois. E eu sempre disse, 10 vezes aqui, eu disse, olha, o Santa Cruz não pode mudar todo o plantel. Não tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso? Tem não. Certo? Senão eu pagava ali o Real Madrid, pronto, botava a camisa do Santa Cruz, tá tudo certo. Mas não é assim, você não tem dinheiro para fazer o que você quer. Então você tem que escolher os pontos críticos. Investir aqui, ó, eu tenho 3 pontos críticos, eu tenho 8 pontos ruins, mas tenho 3 críticos, você investe aqui. Né? Então eu, por exemplo, eu disse várias vezes que Ítalo Melo não podia ser zagueiro titular do Santa Cruz. E que mesmo admitindo as críticas a Alemão, eu dizia, eu deixaria Alemão. Agora eu traria um zagueiro
que fosse melhor do que Alemão, para deixar Alemão sendo o jogador ruim da zaga. O que não pode é Alemão ser o bom da zaga. Entendeu a diferença? Não pode. Uhum. E no momento né? Porque Ítalo Melo, ele até fez uma boa partida contra o Petrolino, mas foi a única no ano. A única, todas as outras ele foi muito mal, como foi agora, né? E aí o tal do Gabriel Iano, rapaz, junto com o Ítalo Melo, os dois deram as 3 farrapadas dessa vez, e assim, não pode. Não pode. E você fica sem entender como é que o Santa Cruz ganhou esse jogo. Talvez porque, de fato, o Salgueiro não é mais aquele Salgueiro. Se fosse, teria aproveitado uma dessas oportunidades aí. Né? Eita, quase que eu quebro tudo aqui. Derrube não, hein? Quase. Bom, enfim, é isso. Não sei se eu já posso ir. Mas eu já meio que já passei aqui pelo destaque. Você já começou a entrar de alguns atletas, né, que jogaram hoje e tal. E eu queria que você falasse, tal, se quiser fazer um pódio, se quiser só citar aí. Porque, Felipe, eu queria saber muito mais, assim, não só por conta desse jogo, até mais o saldo até agora, de uma certa maneira. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Léo, dessas necessidades que ainda, claro, a gente sempre tem que ponderar na questão do Santa Cruz, porque o Santa Cruz não tem um orçamento que outros clubes têm, né? Então, de uma certa maneira, aonde você acha que deveria ser prioridade naquilo que necessita? Então, eu queria que você fechasse mesmo ali os melhores e piores, você já citou alguns, mas e depois falasse sobre essas urgências onde o Santa Cruz teria que resolver do elenco para a gente já fechar essa parte de Santa Cruz. Veja, há muito tempo que eu vejo o Santa Cruz falando um samba na nota só, né? Só se fala em atacante. E eu acho que não é por aí. O Santa Cruz estava carente de atacante pra cacete. Muito. Muito. Né? Agora, não é só isso. Sabe? Você achar que você passar e dizer, não, eu preciso de atacante, eu preciso de atacante, eu preciso de atacante. Assim, você está fechando os olhos, eu acho, para outros problemas que o Santa Cruz tem. Né? Eu acho que tem essa coisa da formação, certo? Eu insisto que eu não vejo necessidade de o Santa Cruz estar jogando com 3 atacantes, certo? Eu partiria para um 4-4-2, eu acho que para o que o Santa Cruz pode oferecer é um esquema que eu acho que cairia melhor, certo? E assim, tem uma prioridade aí, uma necessidade que eu acho que é mais urgente ainda que a questão da zaga. Certo? Você está precisando de um zagueiro. Isso é para ontem. E a lateral esquerda também. Que é uma posição que há muito tempo que eu falo, acho que desde do primeiro, do segundo jogo que eu falo, que assim, olha, só não me agradei. Os 2 primeiros jogos deram uma enganada muito grande ali. O Santos passou uma impressão muito positiva, surpreendente, eu diria. Né? Ninguém imaginava que o Santa Cruz largasse nos 2 primeiros jogos daquele jeito. Não é pelo fato de ganhar, não, porque ganhou hoje. Mas é como você ganha. É você ganhando bem. É você ganhando, criando, com chance de fazer mais, sufocando o adversário, sem correr muito risco, sabe, Minhoca? Não é o resultado, não é você pegar o papel e ver o placar do jogo, não é isso. É você assistir a partida e você ver que em nenhum momento, ou em pouquíssimo momento, você foi ameaçado. É você entender que você colocou aquele jogo debaixo do braço e disse, é meu, eu vou ganhar o jogo, a vitória é minha. O Santa Cruz fez isso, mas não fez mais. E desde aquele momento, eu dizer agora é fácil, mas eu dizia num momento bom, eu dizia, olha, eu estou fiquei muito satisfeito com o meio de campo do Santa Cruz, eu gostei do lado direito, gostei disso, Agora, o lateral esquerdo do Santa Cruz não existe. Não existe. Então eu dizia desde essa época. Né? E está aí provado. Que você Ian Rodrigues, péssimo, aí entra o outro péssimo. Rapaz, enfim, é uma posição que eu não vou nem dizer carente. Né? O Santa Cruz é carente e, sei lá, está carente do ataque. É uma posição que não tem. O Santa Cruz não tem essa posição. O Santa Cruz abdicou de ter um lateral esquerdo.
São José está jogando sem, né? Então, eu acho que é uma prioridade para ontem. Até porque, se você consegue um jogador para arrumar a sua defesa, se você consegue um jogador para arrumar a sua lateral esquerda, sabe o que é que isso vai acontecer? O seu meio de campo vai ficar muito mais fortalecido. E se o seu meio de campo está fortalecido, com os dois lados, as duas laterais bem, sabe o que vai fazer? Os seus atacantes vão passar a receber muito mais bola. Então a chance de resolver é muito maior. Então, o Santa Cruz acabou de trazer Pipico, não foi? Não acabou de trazer Pipico? Pipico não veio para ser titular, embora não tenha jogado bem agora, né? Teve uma boa chance, depois acabou, foi só isso. Mas enfim, vai ficar trazendo 18 atacantes, testando, enquanto isso você deixa todo o time, sabe, carente. O Santa Cruz precisa. Então, Felipe, você está dizendo que está satisfeito com os atacantes, né? Você não quer mais atacante, não. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo isso, não. Até porque não confio em Ariel, também estou dizendo agora. Ariel já tinha jogado no ano passado, estou lembrado, e muito ruim, tá certo? Muito ruim. Enfim, não tem, ele não mostrou nada do Santa Cruz que me faça achar que vai ser um jogador para resolver. Não vai. Pipico até agora não está bem, recebendo boca bola, é verdade, mas, enfim. Então o Santa Cruz continua carente de atacante, continua. Lucas Silva é o escape do Santa Cruz no lado direito, é um jogador que cria, é um jogador que abre brechas, mas não é um jogador para fazer gol. Não conto com ele para isso. Né? Então o Santa Cruz precisava de atacante, precisava. Agora você não pode resumir a carência do time ao ataque. Não adianta. Se você fortalece o seu time lá atrás, consequentemente, se você organiza ali a cozinha, você vai fortalecer o seu ataque também. Certo? Então, um zagueiro é para ontem, um lateral esquerdo é para ontem, e tem que ter goleiro. O goleiro que chegou não jogou ainda, a gente não tem noção ainda. Geazi, de como ele está. Geazi está bem, tá, mas tem que ter um banco, né? Tem que ter um reserva, né? Então, enfim, existem algumas carências. A perspectiva positiva, assim, o que ficou de positivo para mim desse jogo é o seguinte: eu dizia, Minhoca, que eu não achava esse time do Santa Cruz perdido, que ele estava desorganizado, estava carente, mas eu via alguma coisa nesse time que me fazia, sabe, ter uma perspectiva positiva, né? E eu encontrei, eu sei o que é que tem nesse time que me agrada. É uma coisa que não tinha nos últimos 2 anos. O Santa Cruz é um time que se movimenta. É um time que tem movimentação. Ponto. Isso é uma coisa positiva, é uma coisa que foi instalada, que foi treinada e que é exigida pelo técnico Ranieri e que é um mérito dele. Eu odeio, velho, Minhoca, eu odeio time que não se movimenta. Sabe aquele time que é de um lado, toca para um lado, toca para o outro, sabe? Não tem alguém pedindo passagem aqui, faz 1-2, não tem. Eu odeio time assim. Jogadores guardando posição, né? Guardando posição. Um time desse está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Principalmente um time ruim tecnicamente, que não vai ter um jogador que se movimente pouco, mas que com a visão de jogo que ele tem, basta um toque na bola assim de leve para deixar alguém na cara do gol. Né? Então o Santa Cruz não tem um Ronaldinho Gaúcho no auge. Né? Que Ronaldinho, quando surgiu, era um jogador excepcional e que se movimentava, mas ele já no fim de carreira, já jogando no Brasil, jogando no Atlético Mineiro, coisa e tal, não era um jogador que se movimentava muito. Né? Mas ele fazia aquele feijão com arroz que sabe, ele era tão inteligente, tinha uma visão de jogo tão acima da média, que um simples toque dele, sem muita movimentação, ele conseguia abrir brechas e, né, furar a marcação, enfim. Então, só que não tem um jogador assim. Então, se não tem um jogador assim, tem que se movimentar. E foi uma coisa que Ranieri conseguiu instaurar nesse time, né? Instituir, cobrar, e isso é colocado em prática, essa movimentação. Me agrada, me agrada. Qual é o problema? É que essa movimentação, ela não estava surtindo muito efeito.
Porque o Santa Cruz era um time que se movimentava muito, mas não tinha poder de criação. Então se movimenta, mas não cria. E isso vai irritando o torcedor que está vendo. Sabe? Era muita movimentação e pouca efetividade. E quando surgia uma chance ou outra, você desperdiçava. Então, fica de positivo G2 por essa perspectiva de que essa movimentação que o Santa Cruz tem, ela, enfim, consiga surtir efeito. Então, dos melhores, Gease, tá? Gease, o pódio aqui. O G2 pela estreia com gol e não tanto pelo futebol apresentado, que não foi essa maravilha toda, mas pela perspectiva que ele deixa para o time do Santa Cruz. E Arthur, que muitas vezes não é um jogador que aparece, mas ele é de grande importância para o Santa Cruz. Rapaz, nos piores, Ítalo Melo, para não perder o costume. O Gabriel Iano. Ai, meu Deus, deixa eu ver quem mais. Esses dois foram. Teve mais gente, mas esses dois eu acho que sobressaíram, né? Foi porque eles falharam mais, né? Eles cometeram erros que poderiam ter sido capitais, erros que o Salgueiro não aproveitou, como o Petrolina já não tinha aproveitado, mas esse tipo de erro que num clássico, você está num clássico, é isso que determina um vencedor. Sabe aquele clássico que é um jogo geralmente mais pegado e que é decidido no detalhe? É um detalhe, velho. Então, assim, é uma saída de bola, você passa 90 minutos sem dar chance, brigado, aquela coisa, aí é numa saída de bola errada que aí o seu adversário aproveita e mata o gol. É num detalhe como esse, um detalhe, entre aspas, que o povo diz, né? Que se decide as partidas.